de campo magnético, de magnetismo. Esse conhecimento nós já fizemos em sala de aula, tá certo? Em sala de aula eu já deixei prontinho, quando a gente começou esse curso, a gente falou sobre eletrostática, falou sobre eletrodinâmica e magnetismo. Vou lembrar aqui, para quem perdeu, tá certo? Vou lembrar a introdução que nós fizemos, e eu disse que isso ia ser necessário, né, dentro do curso. Então vamos começar lembrando o seguinte, ó, o que é que nós já estudamos? Nós estudamos que a força magnética é seletiva, né? Como assim? Ó, a força elétrica, ela é exercida por quem? Pode ir respondendo aí para você. A força elétrica é exercida por um campo elétrico, beleza? Né? Em quem? Em quem tem carga. Então, se tem carga e entra num campo elétrico de outra carga, obviamente, né? Esse campo elétrico aqui foi gerado em um determinado meio de carga, por uma carga que há uma distância, chamar aqui de D, né? Então, a força elétrica, ela é estabelecida, essa interação é estabelecida por um campo elétrico, certo? Então, de certa forma, a gente pode dizer que ela não é seletiva. Basta ter carga e entrar no campo elétrico e receber a força elétrica. Então, eu estou com as minhas mãos cheias de sais, né? Tenho carga, não devo colocar a minha mão dentro de um campo elétrico. Eu vou receber um choque, eu vou receber uma força, tá? Aí nós vimos, nessa mesma introdução aqui, nós vimos, né, a força gravitacional, ok? A gente viu assim, que a força gravitacional é exercida por quem? A força gravitacional é exercida por um campo gravitacional. Né? Em quem? Em quem tem massa. Né? A força elétrica é exercida por um campo elétrico em quem tem carga. E a força gravitacional é exercida por um campo gravitacional em quem tem massa. Sabemos que esse campo gravitacional é de outra massa. A constante, né, universal, G, a massa, no nosso caso, por exemplo, a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Então, uma analogia aqui entre as duas forças. Aí eu aproveitei, isso foi na nossa primeira aula do curso de eletrodinâmica, certo? Eu aproveitei e falei da força magnética e disse assim para vocês, a força magnética é seletiva. Para a força magnética atuar, primeiro, o elemento tem que ter carga. Então, se eu tiver uma partícula, como por exemplo, a partícula nêutron, o nêutron já não recebe força magnética, já que o somatório das cargas do nêutron é zero, não é assim? Bom, vamos lá. Partícula que tem carga, que esteja em movimento, certo? Numa direção perpendicular a um campo magnético. Se a partícula tem, primeiro, carga. Segundo, está em movimento. Esse movimento não pode ser na direção do campo, não pode ser paralelo ao campo. Se for, não tem a força magnética. Agora, se ele for perpendicular ou tem uma componente da velocidade que é perpendicular, aí essa partícula que está carregada, ela recebe a ação da força magnética. Muito bem. Ora, aqui, né, nós estudamos que a intensidade de corrente elétrica, né, a média significa o quê? Significa uma certa quantidade de partículas, uma certa quantidade de portadores de carga que estão vibrando, né, durante um certo intervalo de tempo. Pois bem, então se eu substituir aqui, fizer assim, a força magnética é igual a campo magnético vezes carga.
Eu vou substituir a velocidade das partículas, tá certo? Ó, por delta S, delta T. Então, eu vou pegar um fio. Ó. Então, tem aqui um fio, um condutor, né? Pode ser um fio, uma peça metálica, que está numa direção o quê? Perpendicular ao campo. Ó. O que é delta S, delta T? Delta S, delta T, né? Velocidade média. E o que é que aparece aqui? Ó? Q sobre delta T, corrente. Então, a força magnética para atuar em um condutor, a força magnética para atuar em um condutor que é percorrido por uma corrente elétrica, eu posso dizer assim, se eu tenho aqui, ó, um pedaço de fio, não esqueça que tem uma componente ou que está perpendicular a quem? A um campo magnético. E esse pedaço de fio tem Q delta T, o que esse Q delta T? Corrente elétrica. Ó. Então, no caso, que a gente vai precisar agora, para estudar o que é um galvanômetro, eu preciso saber que a força magnética, ela atua, ela age, tá certo? Em qualquer condutor que, estando perpendicularmente a um campo magnético, ou ele estando perpendicularmente, ou tendo uma componente que esteja perpendicular, certo? Tem que ter um condutor, ó, direção perpendicular ao campo. Se lá, por ele passar uma corrente, esse condutor vai receber uma força, né? Uma força magnética. Tá certo? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho. Pega sua caneta, relembre isso aí. Enquanto você está escrevendo aí no seu caderno, estou lembrando, ó, a força elétrica ela é exercida por um campo elétrico. Tá certo? A força magnética por um campo magnético. A força gravitacional por um campo gravitacional. As duas primeiras, elas são bem básicas. Ó, se tem carga e entra, tem carga, né? E entra no campo elétrico de outra carga, esse campo elétrico, né, fará nesta carga uma força. Se você tem massa, ó, e você entra no campo gravitacional de outra massa, este campo gravitacional desta outra massa vai fazer em você uma força, né? Vai chamar força gravitacional, que a gente popularmente chama de força-peso. Agora aqui, ó, se eu tenho carga, beleza, né? E estou em movimento, e esse movimento tiver pelo menos uma parte, uma componente perpendicular ao campo, aí tem a força magnética. Tá certo? Aí a gente aproveitou esse BQV aqui, a gente foi em bio. Esse bio aqui, ó, seria um condutor com cargas, né, em movimento dentro dele, ou seja, um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Se ele não tiver paralelo ao campo, se ele não tiver paralelo, tiver ó, uma componente perpendicular, se ele tem uma componente perpendicular, ele não está paralelo, óbvio, né? Então ele receberá a força magnética. Então, para a gente começar a nossa aula, a gente precisa desse conhecimento. Como foi planejado, tá certo? Nós já fizemos essa introdução, né? Acho que vocês lembram disso, né? No início. E nós já fizemos até questões referentes a esse trio, tá? Pois bem, então vamos aqui começar. Olha só, o galvanômetro. Posso tirar, não posso? O galvanômetro, pessoal, ele é o quê? O que é o galvanômetro? O galvanômetro é uma bobina. Ó, pega aqui um fio, deixa aqui, ó. Tá? Aí, deixa essa ponta aqui, aí faça uma voltazinha aqui, ó. E outra ponta aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma bobina, certo? Eu vou pegar essa bobina, ou seja, eu vou pegar um certo comprimento de fio, L, tá certo? E vou colocar entre dois ímãs. O que é que tem entre dois ímãs? Um campo de força, um campo magnético. Como é que a gente fala campo magnético? A gente não fala assim positivo e negativo, né? A gente fala norte, né? Ele sai do norte e entra no sul. Então me diga, se aqui tem um ímã, aqui tem um ímã, aqui tem um campo magnético. Se você coloca um fio aqui, certo? E nesse fio você joga uma corrente.
Se esse fio tiver, ó, qualquer parte dele que seja perpendicular ao campo, ele vai se mexer. Então, esse fio vai detectar, tá certo? A entrada de uma corrente. Pois bem, é assim que funcionam os instrumentos de medidas elétricas. Através de uma corrente que entra num fio este que tem uma componente perpendicular ao campo magnético. Esse fio ele vai girar, a gente vai colocar tipo uma ponta nele, assim, ó, uma ponta metálica. Vamos fazer uma escala, desenhar aqui 0, 1, 2, 3, 4, e esse fio vai se deslocar. E você vai registrar, né, a força magnética que esse fio está recebendo. E aí se faz uma analogia com a corrente elétrica, tá certo? É assim, por exemplo, que você marca a velocidade do automóvel. Você tem lá, tá lá uma bobina, tem lá o ímã, tá certo? E quando o carro se movimenta, né, você gera aí o movimento dessa bobina, aí a gente vai estudar que este movimento provoca uma variação de campo, que gera uma corrente, e lá eu tenho aquele ponteiro lá se mexendo. Então a gente pode fazer uma analogia entre, né, o movimento do carro e uma corrente elétrica. Então os instrumentos de medidas elétricas, tá certo? Funcionam assim. Então vamos lá, olha só. Partindo desse pressuposto, tá aqui, ó. O galvanômetro, né, o que é um instrumento, é um dispositivo que mede correntes de pequenas intensidades. Aí onde está a questão? Estes fios, eles não suportam grandes intensidades de correntes. Então, o galvanômetro ele mede correntes na ordem de miliamperes, ó, né, que é 10 a menos 3. Obviamente, que ele pode medir menor do que isso, né? Maior do que esse valor aqui, nós já temos o risco de romper, do fio não suportar, tá certo? Pois bem, então, ó, 10 a menos 3, ou então micro, né? Micro, que é 10 a menos 6, e assim, né, você vai. Nano, que é 10 a menos 9. Então, o galvanômetro mede o quê? Mede correntes bem sensíveis, certo? O que é um galvanômetro? O galvanômetro simplesmente é composto, ó, por um certo condutor, um certo L, que é percorrido por uma corrente elétrica. Ora, acabamos de ver que se tiver um fio, certo? Ó, um campo magnético, certo? Se esse fio, ó, tem uma componente perpendicular ao campo, se você jogar uma corrente nele, esse fio vai se mexer, ó. Fale bem aqui, ó, bem aqui no português. Isso aqui é o quê? Que texto é esse, né? Ó, eu tenho um fio, pode escrever. Aqui eu tenho um fio, certo? Este fio tem uma parcela, né, ó, perpendicular a um campo magnético. O fio, né, direção perpendicular ao campo magnético, que quando é percorrido por corrente, recebe uma força magnética. Beleza? Um fio que tem uma direção perpendicular ao campo magnético. E quando é percorrido por corrente, ele recebe uma força magnética. Então tá aqui, ó, um galvanômetro na nossa frente, ó. Aqui, obviamente, que tem só uma espirazinha aqui, ó, um fio fechado, uma espira, para representá-lo. Mas isso aqui, na realidade, é uma bobina, um conjunto de fios. Tá certo? A gente está funcionando apenas aqui, ó, uma espira para a gente estudar, certo? O que acontece aqui, pessoal? Ó, norte-sul. O campo magnético, ele sai do norte para o sul, ó. Ele usa aqui a letra B de bola, né? Então tá aqui um campo magnético da esquerda para a direita, tá certo? Ó, então tem aqui, ó, um fio, uma espira fechada. Existe um campo magnético aqui, ó, da esquerda para a direita. Observe, pessoal, que esse fio ele tem partes que estão exatamente perpendicular ao campo, ó. Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço e esse pedaço, ó,
estão perpendicular ao campo. Então, esse L aqui, ó, assim como esse L, se você jogar uma corrente elétrica nesse fio, esse pedaço de fio, ele vai receber uma força magnética. Então, quando aqui, ó, eu tenho o trio, ó, acabamos de ver que se nós tivermos um pedaço de fio, beleza, certo? E esse pedaço de fio tiver pelo menos uma componente perpendicular a B, ao campo, certo? Se introduzirmos uma corrente elétrica, ele vai receber uma força magnética. Então ele não vai ficar parado, né? Tá certo? Então quer dizer que quando aqui, ó, sobe uma corrente, aqui vai ter força. Ei, vai ter força aqui quando a corrente vier para cá? Vai não. Por quê? Porque aqui, ó, o fio está paralelo ao campo. Aqui não tem força magnética. Quando a corrente descer aqui desse fio, volta a ter uma força magnética. Obviamente, ó, e como essa corrente tem um sentido oposto a essa, a força magnética aqui, né, tem um sentido oposto aqui. E mais uma vez, ó, quando a corrente está aqui nesse pedaço, ó, não tem força, e quando ela passou por aqui também não tem força. Então, aqui entra o que nós chamamos regra da mão direita. Regra da mão direita. Eu vou colocar aqui para a câmera, ó, os 4 dedos para lá, certo? O polegar é a corrente, a palma da mão é a força. Então aqui neste fio da sua figura, o fio aqui do lado direito, aqui, ó, neste fio, como é que está a força magnética? Ó, tá vendo? Representamos a força magnética para baixo, assim, ó, tá vendo na câmera? Ó, para lá campo. Para cá, corrente, ó, força para baixo. Então, se eu tenho esse fio e tem uma força para baixo, né, ele vai girar, não vai? Da mesma maneira, observe que aqui no outro pedaço, ó, a força está para cima, ó. Então, esse lado aqui desce, ó. Esse lado aqui, ó, sobe, né? Então há um giro no sentido horário. Essa espira vai girar. Pois bem, aqui está o princípio básico de funcionamento de um galvanômetro. Então, ó, precisamos, né, já de uma ideia de magnetismo. Por isso que nós já, né, lançamos isso lá no início do curso, em sala de aula ainda, tá certo? Então, se alguém te perguntar assim, o que é um galvanômetro? Um galvanômetro é o quê? Pode dizer, é uma bobina, é um fio, né, que está entre ímãs. O galvanômetro é um fio L que está entre ímãs B de bola, campo magnético. Quando neste fio ou este fio é percorrido por uma corrente elétrica, ele recebe forças magnéticas e gira. De novo, galvanômetro. Pode colocar assim, galvanômetro. Fala bem devagar, ó, galvanômetro. É formado por um fio. Aí um parênteses coloca assim, L. É formado por um fio que tem uma direção perpendicular, a um campo magnético. Aí coloca entre parênteses o B de bola. Que tem uma direção perpendicular a um campo magnético. Vírgula. Que recebe uma força magnética quando percorrido por corrente elétrica, que recebe uma força magnética
quando percorrido por corrente elétrica. Ok? Vamos ao próximo passo. Muito bem. Então tá aqui, ó. Tá aqui fio, fio. Aqui ímã, norte e sul. Né? Convenção, o campo magnético sai do polo norte, entra no polo sul. Se tem um fio e tem pedaços dele, ó, esse aqui, ó, e esse aqui, ó, que estão de modo perpendicular ao campo, quando alguém jogar uma corrente aqui, tá certo? Então, esta corrente vai receber deste campo uma força. Como isso aqui desce e para baixo, ó, e esse pedaço para cima, então ele gira. Então, essa parte aqui, ó, o que, que você vai ver lá no instrumento? Um ponteiro, certo? Tipo o ponteiro lá que marca a velocidade do carro, tá bom? Isso aqui girou por quê? Girou porque esta corrente, né, recebeu a ação de uma força. Então, ele vai fazer aqui uma analogia desse giro, né, dessa força produzido por essa corrente com o valor, né, da corrente, com o valor de uma velocidade, com o valor de uma voltagem, com o valor de uma resistência. Ou seja, através dessa corrente, eu posso medir corrente, eu posso medir voltagem, eu posso medir várias coisas, tá? É isso que a gente vai ver agora. Pois bem, assim sendo, ó, tá aqui, ó, um modelo aqui de um galvanômetro. Aqui já tá prontinho, ó. Tá aqui um ponteiro. O que você quer medir, você coloca aqui, né, ó, coloca os bornes, né? A ação que você quer tá pronto e você já tem a leitura. Agora, o que é que tem aqui dentro? Aqui dentro desse instrumento, com certeza tem fios, certo? Fios, tem ímãs, tem campos magnéticos. À espera de quem? À espera de uma corrente. Tá certo? Para que essa corrente receba a ação de uma força magnética. Pois bem, o que acontece é que este fio que está aqui dentro, ele tem um valor máximo de corrente, né, que ele suporta. A gente chama isso aqui, ó, olha a expressão, corrente de fundo de escala. O que é a corrente de fundo de escala do galvanômetro? Né? Corrente do fundo de escala. Seria o valor máximo que ele pode medir. Esse aqui, ó, tem 10 miliampere. Então, se eu precisar de um valor maior do que 10, aí eu tenho que fazer esse galvanômetro, né, funcionar como um amperímetro. Amperímetro. O que é um amperímetro? É um galvanômetro, né, onde eu vou medir correntes elétricas que vão superar esse valor aqui, ó, esse valor máximo que esse fio pode suportar. Como fazer isso? Como fazer a medida, né, de correntes que não são muito pequenas, né, que a gente tem no nosso dia a dia, até porque no nosso dia a dia a gente trabalha com correntes elevadas, e também como fazer para, com esse instrumento aqui, a gente medir voltagem. Então, a gente vai discutir agora. Como é que funciona um amperímetro? Como é que funciona um voltímetro? Não queira apenas assim. Eu aprendi assim. Amperímetro eu coloco em série, né, com aquilo que eu vou medir. O amperímetro ideal, vamos lembrar aqui, ó, amperímetro, né? Tá aqui o símbolo. Ó, se ele for ideal, que não é o que a gente está discutindo aqui, ó, o amperímetro ideal que não existe, seria um amperímetro aí, ó, que media qualquer corrente, certo? A resistência interna é zero, certo? A resistência interna é zero. O ideal seria isso. Por quê? Se a resistência dele for zero, vou voltar aqui, for zero, então ele iria medir realmente a corrente do circuito. Então, olha só essa questão aqui, ó. Preste atenção nessa questão. Na hora que você coloca um amperímetro para medir a corrente de um circuito, você já está afetando o valor dessa corrente. Por quê? Porque o amperímetro ele apresenta uma resistência. E como você o coloca em série, então você aumenta a resistência do circuito. Você vai medir uma corrente.
que é menor do que a corrente que estava lá. Então tem uma corrente aqui e você quer medir. Para você fazer isso, você usa um amperímetro. E para medir a corrente, você coloca em série. E quando eu coloco em série, a resistência somada, lembra disso? Então, quando você aumenta a resistência, a corrente diminui. Então, não dá para medir exatamente, né, a corrente. Não dá para medir. Tá? Ó, não existe amperímetro ideal. O que seria um amperímetro ideal? Aquele que tem resistência nula, zero. Ok? Pois bem, se tem aqui, ó, tem aqui um elemento resistivo. Se eu quero medir a corrente, eu vou racer, ó, eu vou colocar um amperímetro assim. Beleza. Aí voltímetro ou voltômetro, como se chamava antigamente, o voltímetro, né? O ideal, o voltímetro ideal já é o contrário. O voltímetro ideal seria aquele que por ele não passasse corrente. Você já está vendo que é humanamente impossível, né? Porque é através da corrente que eu vou medir a voltagem. Como é que não vai passar corrente? Mas quando a gente faz aquelas questões que não tem muita profundidade, que o cara quer saber só como é que você vai medir, você faz assim, ó. Presta atenção, tá certo? Porque se essa questão aparece no Enem, tá certo? O pessoal que estudou só isso aqui. Como é que eu coloco um amperímetro no circuito? Coloco em série, tá certo? Quanto é a resistência interna dele? Zero. Beleza, tá tudo beleza. Mas cuidado para, quando se tratar de um fato real, a gente precisa de mais informações. Então, no caso aqui, ó, se esse voltímetro fosse ideal, a resistência dele tende ao infinito. Pela lei de George e Simon Ohm, a voltagem é resistência vezes corrente, né? Então, eu posso dizer que aqui é a relação inversa. Se a resistência tende ao infinito, a corrente tende a zero, não é assim? Se a resistência tende ao infinito, a corrente tende a zero. A corrente tende a zero. Bom, isso o ideal, tá certo? E o real, como é? Já pensou, tá certo? Se você abre uma prova do Enem e ele pergunta assim, olha só a questão para vocês agora. É verdade, pessoal, o que eu vou dizer agora, ó, quando eu tenho um amperímetro, certo? A sua resistência interna, ela é ligada em paralelo com a resistência do galvanômetro. Isso é uma pura verdade. Então, cuidado, porque o aluno que tem na cabeça assim, peraí, quando eu vou pegar um amperímetro e vou medir uma corrente, eu coloco ele em série. Né? Fica na cabeça, eu coloco em série. É verdade. Agora, observa aqui, ó. Olha o detalhe. Ó. Tá aqui um galvanômetro, tá certo? Tá aqui a resistência interna do galvanômetro. O que é o galvanômetro? Roberto, galvanômetro é simplesmente o quê? Um fio, né, ó, que está entre ímãs, campo magnético, que quando é percorrido por uma corrente, beleza, recebe o quê? Recebe uma força magnética. A questão é que, ó, para medir estas correntes, tem que ser corrente, né, na ordem de quê? De mili, de micro, de nano, corrente bem pequenininha. Então eu vou medir a corrente do meu condicionador de ar, a corrente da TV, a corrente da lâmpada, que são correntes grandes. Então vamos lá, vamos adaptar o galvanômetro para um amperímetro. Olha só, a ideia é essa aqui, ó. Tem uma corrente, você tem uma corrente I, presta atenção, tem uma corrente I, certo? E você quer medir, tá aqui, valor I. O que é que você tem para medir essa corrente I? Você tem essa bobina citada lá em cima, certo? Você tem aqui, ó, uma bobina, um galvanômetro. Só que essa corrente, se ela passasse por aqui, ela iria simplesmente torrar esse fio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desviar a maior parte dessa corrente, eu vou desviar. Eu vou colocar em paralelo com um galvanômetro, ó, uma resistência, a gente chama resistência shunt,
de desvio, certo? Ó, uma resistência de desvio, vou colocar assim, a expressão utilizada em inglês, certo? Ou seja, a ideia é, eu vou provocar um desvio. Então, vai passar aqui uma corrente, certo? Que é a corrente que ele suporta. Corrente de miliamperes. A corrente para o galvanômetro, beleza. Aqui vai ser desviada, vou chamar aqui de IS, através dessa resistência. Ei, essa resistência, vou colocar aqui em cima, ó. A resistência shunt, ela tem que ser o quê? Ó, não é menor não, ó, é muito, muito menor do que a resistência do galvanômetro. Porque nós vimos que quando tem duas resistências ligadas em paralelo, a resistência equivalente é menor do que a menor delas, não é assim? A resistência equivalente é menor do que a menor delas. Então, se eu pegar aqui um galvanômetro, se eu associar em paralelo com a resistência, que é muito menor do que essa, é como se eu tivesse agora um resultado menor do que a própria resistência shunt. Entendeu? Então, a ideia é a seguinte: esta corrente, a maior parte passa por aqui, beleza? Roberto, então aquele ponteirozinho, vamos voltar aqui, ó. Esse ponteirozinho vai se mexer? Vai. Ele vai se mexer com qual corrente? Com aquela corrente pequenininha. E como é que eu sei a corrente que realmente está aqui dentro? Aí a gente vai ter uma expressão matemática para fazer um cálculo. Então você vai primeiro aqui comigo fazer questões utilizando essas expressões matemáticas. E depois, se aparecer uma questão com um visor desse, eu vou lhe ensinar uma técnicazinha para você resolver até direto, sem usar a expressão matemática. Então, ele tem duas possibilidades. Uma questão, né, onde você vai precisar usar a formulazinha, e a outra questão da prática, do cotidiano. Como é que eu faço para medir corrente e voltagem só olhando para o ponteiro? A gente vai hoje, tá, te lembrar essas duas coisas, tá bom? Pois bem, então voltando para cá, quer dizer então que aqui já tem perguntas importantes. Pessoal, eu posso dizer que um amperímetro é um galvanômetro adaptado, né? O que é um amperímetro? É um galvanômetro associado em paralelo, tá, com a resistência shunt, onde essa resistência é muito menor do que a resistência do galvanômetro. Beleza? Então não confunda, não confunda. Internamente, eu tenho um galvanômetro ligado em paralelo com a outra resistência para formar o amperímetro. Quando eu vou usar o amperímetro, como é que eu vou medir a corrente de alguém? Eu já tenho um amperímetro. Eu coloco o amperímetro em quê? Em série. Porque quando tem dois elementos em série, a corrente que passa num, passa no outro. Preste bem atenção à pergunta, viu? Se o cara te perguntar assim, como são as ligações internas? Tá? Então, internamente, eu tenho um galvanômetro ligado em paralelo com a resistência de desvio. Tá bom? Bom, dito isto, vou te mostrar aqui, ó. Não precisa escrever isso aqui, não, quero que você vai ter aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o modelo de um amperímetro. Tá certo? Ó. A corrente que você quer medir é essa. Aqui, IG é a corrente que vai passar pelo galvanômetro, que é uma corrente pequena, na ordem de mili, de micro, de nano. E a maior parte da corrente vai passar por aqui. Certo? Qual é a expressão que faz a conversão? Eu vou mostrar já aqui, vou colocar para vocês a expressão, certo? E em seguida, até demonstro para vocês. Olha só. Essa corrente aqui, ó, essa corrente que você quer medir, e, obviamente, ela é N vezes maior do que a corrente, ó, que o galvanômetro registrou. Esse fator N, certo? Você calcula assim, ó, esse N é a expressão aqui, ó, 1 mais resistência do galvanômetro
dividido pela resistência de desvio. Observe a relação inversa, ó. Quanto maior é a corrente que você quer medir, ó, menor será essa resistência de desvio. Não é verdade? Ó? Relação inversa aqui. Ó. Quanto menor a resistência achante, maior é esse fator multiplicativo aqui, ó, N vezes IG. Então você vai sim, ó, tá aqui as duas expressões que a gente vai precisar. Esse fator aqui, N, certo? Quantas vezes, ó, esse amperímetro vai multiplicar essa corrente. Então, eu estou vendo lá um ponteiro parado no 8, mas não é 8. Né? Eu vou utilizar, a gente chama uma escala, dependendo da escala. O que é a escala? Esse fator aqui, ó. Saber quantas vezes essa escala, ela multiplica, né, esse valor que você está vendo lá no visor. Tá certo? Bom, como é que se chega aqui? Então, vamos lá. Vamos mostrar esse passo aqui, ó. Observe aqui, ó, que a DDP daqui para cá, ó, a DDP é resistência vezes corrente, né? Ó? Então, a resistência do galvanômetro multiplicado pela corrente do galvanômetro é igual a quem? A resistência de desvio, né? Lei de Ohm, né? O igual a RI vezes a corrente de desvio. A corrente que eu quero é I. Quem é essa corrente I? Ó, é a corrente que foi para o galvanômetro mais a corrente que foi desviada. Certo? É esse I que eu quero. Então, quem é esse valor de I? Ó. Então, a gente está mostrando aqui, ó. I é igual a IG mais IS, tá certo? Só veja como foi que cheguei aqui no fator. Ó. O U, né, de um é igual ao U do outro, estão em paralelo. Então, igualamos aqui, ó. RG, né, IG, RS, S. Então, essa corrente aqui de desvio, IS, é RG dividido por RS vezes IG. Colocando na expressãozinha aqui, ó, I é igual a quem? A corrente do galvanômetro mais. Quem é a corrente de desvio? Tá aqui, ó. RG sobre RS vezes IG. O IG é um fator comum, separei aqui. Ah, então quer dizer que é aquilo que eu escrevi agora há pouco, ó. Quem é a corrente que o amperímetro está marcando? É N vezes a corrente do galvanômetro. Onde esse N é esse fator aqui, ó. Quem é o N? O N é 1 mais RG vezes RS. Ah, então, Roberto, quer dizer que eu tenho que saber o seguinte. Amperímetro. Quem é a corrente que o amperímetro marca, pessoal? Ó, qual é a corrente que o amperímetro marca? É N vezes, pega a caneta, N vezes a corrente de quem? Do galvanômetro. Não esqueça que o galvanômetro é simplesmente o quê? Aquela bobinazinha, né? Que está lá dentro do instrumento. Esta corrente, tá certo? É multiplicada por N. Quem é N? N é 1 mais resistência do galvanômetro dividido pela resistência de desvio. Então, as questões que você vai precisar usar, certo? Estas informações, ele vai dar. Olha, a resistência do galvanômetro é tanto, né? A corrente do galvanômetro, se ele der a corrente do galvanômetro, né? Eu sei a corrente que eu quero, eu já tenho essa relação aqui entre as correntes. E se pedir a relação entre a resistência do galvanômetro e a resistência de desvio, eu vou usar, né, essa segunda relaçãozinha que está aqui. E tem questões que eu vou precisar fazer as duas coisas. Certo? Mesmo que você está recebendo aqui no slide, né, anota isso aqui. A corrente do amperímetro é N vezes a corrente do galvanômetro, certo? Ah, então vai ter lá um visor, está registrando um valor, mas aquele número que está parado lá, está parado no 4. Não quer dizer que é 4. Depende desse N. Esse N, aqui, ó, lá no instrumento chama de escala. Depende qual é a escala que eu escolhi. Certo? Quantas vezes, né? É esse fator aqui.
Quantas vezes esse fator vai ser maior ou menor, porque depende do fabricante. Ele vai criar aqui uma escala, certo? Fixa. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Né? Aí tá aqui, isso aqui vale quanto? Aí depende ó, do seletor que tem aqui embaixo do instrumento. Qual é a escala que eu estou utilizando? Isso aqui eu vou lhe mostrar daqui a pouco, tá certo? Então nós estamos por enquanto assim. Vamos lá. Galvanômetro é o quê? Galvanômetro é um fio, é uma bobina, né? Galvanômetro é um fio, uma bobina que está dentro de um campo magnético. Quando você joga uma corrente, esse fio se mexe, certo? Só que essas correntes, elas são de valores ou com valores muito pequenos, na ordem de micro, nano, ampere. Então, quando eu tenho um amperímetro, eu tenho um galvanômetro. Um amperímetro é um galvanômetro. É associado em quê? Em paralelo com a resistência de desvio, tá certo? Essa resistência, ela é muito menor do que a resistência do galvanômetro, para poder fazer o desvio da corrente. Então, a corrente que eu quero, a corrente do amperímetro, é N vezes, né, a corrente do galvanômetro, certo? Esse N pode fazer com que essa corrente... A lógica é que você precisa medir uma corrente maior, tá certo? Mas não quer dizer... O fabricante me deu assim, o meu fundo de escala, certo? É 10 miliamperes. E eu quero medir em nano. Então, esse N tanto pode aumentar como pode diminuir. O mais óbvio é usar para aumentar. Mas não quer dizer, depende do instrumento que você tem. Esse N, né, pode ser um número inteiro, mas pode ser uma fração também. Tá? Esse valor aqui, ó, 1 mais RG sobre RS. Né? Esse valor N é 1 mais RG sobre RS. Como esse valor aqui, ó, RS, né, ele é muito menor do que RG, então eu teria assim, esse 1 mais, aí essa divisão aqui vai lidar com a escala que você está utilizando, tá certo? Muito bem. Vamos passar agora para... Tá aqui. Aqui tem um exemplo numérico, ó. Vamos fazer esse exemplo já utilizando direto as expressões. Ele está aqui um explicativo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma corrente de 1 ampere, certo? Ó, você possui um galvanômetro de resistência interna, RG, 100 ohms, e corrente de fundo de escala 10 miliamperes. Então, aqui só bate no máximo 10 mili. Ó, 10 mili, isso aqui é igual a quantos amperes? 1000 é 10 menos 3, isso aqui é 0,010, ou seja, 0,01. Ah, então já sei que isso aqui tem 1, ó, 0,99, né, vem para cá. Tá certo? Observe que esse 1 ampere, ele é o quê? 1 ampere em relação a 0,01. Isso aqui é 1/100º da corrente que eu quero. Eu quero medir 1 ampere. E aqui sabendo o quê? 0,01. Tá certo? Bom, observe que o meu fator aqui, ó, N, quantas vezes essa corrente é maior do que essa? Se fosse usar a expressão aqui, ó, 1 mais RG, né, ó, sobre RS. Então, o meu fator é 1 mais a resistência do galvanômetro. Aqui, ó, 100, certo? Ó. E a resistência aqui, shunt, era 100 dividido por 99. Aí o 99 passa multiplicando. Ó, 99 mais 1, 100. Ah, então quer dizer que esse instrumento aqui, ele tem a capacidade de medir o quê? Correntes 100 vezes maior do que a corrente que o ponteiro está marcando. Ah, então quer dizer, ó, presta atenção nesse detalhe, ó,
o fundo de escala desse instrumento estava assim, 0,01, certo? Ok? Mas na prática, onde tem 0,01, pode ser até 100 vezes maior. Então eu posso medir corrente, né, até 100 vezes maior do que a corrente do galvanômetro. Ou seja, 100 vezes 0,01 seria 1. Então esse instrumento aqui poderia medir até 1 ampere. Entendeu a história qual é? Então, ó, o galvanômetro, o máximo dele é quanto? É 0,01. Mas graças a essa resistência shunt aqui, ó, a corrente ela pode desviar por aqui, tá certo? E eu poder medir, né, essa corrente que entrou, fazendo uma comparação. Então vai ter aqui um instrumento, né, onde vai ter aqui escalas que eu possa, né, saber qual a corrente quando o ponteiro parar num certo canto. Daqui a pouco a gente faz esse tipo de questão, tá certo? Bom, então, estamos assim, ó. Aqui é um exemplo numérico, já explicado esse fator aqui, né? Estamos assim, quem é a corrente do amperímetro? É N vezes a corrente de quem? Do galvanômetro, certo? Quem é esse N, pessoal? Esse N é 1 mais resistência do galvanômetro sobre a resistência de desvio. Quanto menor essa resistência de desvio, maior será esse fator N. Tá bom? Beleza? Roberto, e como é que eu faço quando eu estou usando o galvanômetro como voltímetro? Então, certo? Eu posso usar o galvanômetro adaptado como voltímetro. Pode. Aliás, todo voltímetro é um galvanômetro. Olha só, né, umas questões conceituais. Qual o nome, pessoal, do instrumento que faz medidas elétricas? Aí você responde galvanômetro. Esse é o instrumento, certo? Agora, galvanômetro pode funcionar como amperímetro? Pode, né? E pode funcionar como um voltímetro? Pode, né? E como pode funcionar como um ohmímetro? O ohmímetro é o que mede resistência. Na realidade, para fazer medidas de natureza elétrica, eu uso um galvanômetro. E o que é um galvanômetro? Uma bobina, um fiozinho, ó, entre ímãs. É simplesmente isso. Qual é a ideia? Quando ele está funcionando como um voltímetro. Não esqueçam que quando eu tenho um voltímetro ideal, ou seja, que não existe, né? Porque o voltímetro é formado por um galvanômetro, que já tem uma resistência, né? Assim como o amperímetro também. Então não existe um voltímetro ideal. O voltímetro ideal seria aquilo que a resistência fosse infinita. Mas olha só, se a resistência é infinita,